Olá, galerinha, dando continuidade aí à nossa aula aí, nós veremos agora a oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Essa aí, como ela tem muitos casos, né? Tem 4 ocorrências aí, tem que ter 4 tipos diferentes de regras. Eu coloquei ela separada aí para que vocês não tenham dúvida, tá bom? Para que as dúvidas sejam menores. Eu pus aí, por que a gente diz que ela é subjetiva? Porque essa oração está funcionando como sujeito da oração principal. Na verdade, a função é essa. Vamos lá. Ocorre, né, essa oração aí nos seguintes casos. Quais os casos, né, que eu posso identificar? Como que se apresenta para que eu consiga identificar que eu estou falando de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? No finalzinho da nossa gravação aí, eu vou dar um bizu para você pelo menos identificar quando tem oração subordinada substantiva. A classificação você vai ter que, com o tempo, vai pegando, vai fazendo questões, vai tirando dúvidas, né? Agora, pelo menos você vai saber que ela é substantiva. Tem um bizu aí bem legal. Vamos? Eu preciso ter verbos da terceira pessoa do singular. Quais verbos são? Dei alguns exemplos aqui. Verbos como convir, ocorrer, acontecer. Exemplo, convém que você chegue no horário. Vamos lá? O que a gente precisa fazer primeiro, galerinha? Dividir. A gente vai dividir essas orações. Vamos procurar os verbos. Verbo convém, né? Chegue. Verbo convir e o verbo chegar. Divido aqui. Antes da conjunção integrante, que é o quê? A primeira oração aqui, oração principal. A segunda oração, oração subordinada, substantiva, subjetiva, cheio de S, né? São as iniciais aqui, oração subordinada, substantiva, subjetiva, galerinha. Ó, convém o quê? Que você chegue no horário. A segunda oração aqui, isso aqui é regra, né? Regra, nossa língua, né? Ela funciona como sujeito da primeira oração. Por isso, da oração principal. Por isso recebe o nome de oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Vamos para outros casos. Verbos na voz passiva analítica e sintética. O que é analítico? Analítico eu tenho o verbo, né? Ser ou verbo estar, mais conjugado. E o segundo verbo no particípio. Vamos ver detalhadamente aqui. E sintética é o quê? Resumido, né? O verbo ele está de que forma? Verbo na terceira pessoa, ó, do singular, mais a partícula ser. Tá legal? Sabe-se que ele chegou no horário. Legal? Sabe-se que ele chegou no horário. Vamos dividir aqui. Primeiro verbo, né? Verbo saber. Segundo verbo, verbo chegar. A primeira oração, oração principal. A segunda oração, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? Isso são regras. Ah, eu tenho esses verbos aqui na terceira pessoa do singular. A oração seguinte é subjetiva. Ah, eu tenho um verbo na voz passiva sintética, igual aconteceu nesse primeiro caso aqui. Né? Verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula ser. Eu tenho a oração subjetiva, a oração seguinte. Aqui, ó, foi provado que ele é inocente. Dividi aqui, antes da conjunção integrante. Foi provado aqui a primeira oração, ó, oração principal. Eu tenho o verbo aqui, ó, conjugado, né? O verbo ser, né? Conjugado. E o segundo verbo está no particípio. É o verbo provar, terminado em ado, né? Particípio. Provar. Cantar, né? Se tivesse o verbo cantar, que é da mesma terminação, particípio, verbos de primeira conjugação, que é provar, cantar, é esse finalzinho aqui, ado, né? Foi provado que ele é inocente. Primeira oração principal. Eu tenho aqui, ó, uma locução verbal. Foi provado, não são 2 verbos, né? 2 verbos, locução verbal. E essa segunda oração aqui, ó, tem o verbo ser aqui, conjugado, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Certo, galerinha? Muita regrinha, né, pra guardar, né? Mas a gente vai treinar, fazer as questões de atividade, as atividades finais, corrigiremos, e aí vocês vão ficar fera. Outro caso aí, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Ó, verbo de ligação, verbo ser, mais o predicativo do sujeito. É necessário que você chegue no horário. O que tá faltando aqui? O sujeito. O sujeito tá lá no final.
final da oração. Tem o verbo ser conjugado, vamos procurar outro verbo chegar. Procurei os verbos, né? Divido aqui antes da conjunção, integrante, que é o que. A primeira oração, oração principal. A segunda oração, a partir da conjunção integrante, que eu classifico. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. O que eu estou querendo dizer? Meu Deus, subjetiva, o que é isso? A segunda oração é o sujeito da oração principal, da primeira oração. Tá legal, galerinha?